disse para Rai. Ele colocou a mão de modo protetor sobre o meu ombro. Está tudo bem, disse ele. Eles não têm nada contra você pessoalmente. Eu não tinha tanta certeza. Depois todos fomos para o café. Rai e os outros me garantiram que não. Sabiam de antemão sobre a encenação Nixon Banco Mundial. Nunca se sabe o que esperar. Daquele bonequeiro, um dos rapazes comentou. Imaginei em voz alta se aquela não teria sido uma encenação em minha homenagem. Alguém riu e disse que eu tinha um ego enorme. Tipicamente americano, acrescentou, batendo nas minhas costas de modo consolador. Os indonésios são muito conscientes da política. O homem na cadeira ao meu lado informou. Os americanos não têm apresentações como essa. Uma mulher linda, uma professora de inglês influente na universidade, sentou-se à minha frente do outro lado da mesa. Mas você trabalha para o Banco Mundial, não trabalha. Eu disse a ela que a minha missão atual era junto ao Asian Development Bank e a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID. Mas não é tudo a mesma coisa. Ela não esperou pela resposta. Não é como na peça interpretada esta noite. O seu governo não considera a Indonésia e outros países como se fossemos simplesmente um cacho de... Ela ficou procurando a palavra. Uvas. Um dos amigos dela juntou. Exatamente. Um cacho de uvas. Você pode pegar e escolher. Guarde a Inglaterra. Como a China. E jogue fora a Indonésia. Depois de lhe tirar todo o petróleo, acrescentou outra mulher. Tentei me defender, mas não era o caso. Eu queria manter orgulho pelo fato de que fora aquela parte da cidade e tinha ficado para assistir uma apresentação completamente contra os Estados Unidos, que tinha considerado um ataque pessoal contra a minha pessoa. Queria que eles vissem a coragem do que eu fizera, soubessem que eu era o único integrante da minha equipe que se incomodara em aprender barrasa ou que tinha vontade de assimilar a cultura deles, e ressaltar que eu era o único estrangeiro presente no espetáculo. Mas concluí que seria mais prudente não comentar nada disso. Em vez disso, tentei mudar o rumo da discussão. Perguntei por que eles achavam que o Dalan simbolizar os países muçulmanos, além do Vietnã. A linda professora de inglês Hilda. Observação. Porque esse é o plano. O Vietnã é apenas uma ação conjunta, exclamou um dos homens, como a Holanda foi para os nazistas. Um degrau. O verdadeiro alvo, continuou a mulher, é o mundo muçulmano. Eu não podia deixar passar sem responder. Com certeza, protestei. Vocês não podem acreditar que os Estados Unidos sejam contra os muçulmanos. Ah, não, ela indagou. Desde quando? Você precisa ler um dos seus próprios historiadores, um britânico chamado Toynbee. Já na década de 1950 ele previa que a verdadeira guerra no próximo século seria não entre comunistas e capitalistas, mas entre cristãos e muçulmanos. Arnold Toynbee disse isso, eu estava impressionado, surpreso. Disse, leia a civilização em julgamento e o mundo e o ocidente. Mas por que deveria haver tanta hostilidade entre muçulmanos e cristãos? Eu perguntei. Os olhares se cruzavam ao redor da mesa. Eles pareciam achar difícil acreditar que eu pudesse fazer uma pergunta tão tola como aquela. Por quê? Ela disse devagar, como se estivesse falando com um retardado. Ou com deficiência auditiva. O ocidente, especialmente o seu líder, os Estados Unidos, está determinado a controlar todo o mundo, a tornar-se o maior império da história. Já chegou bem perto de conseguir isso. A União Soviética no momento está no seu caminho, mas os soviéticos não vão resistir. Toynbee previu isso. Eles não têm religião, não têm uma fé, nenhum conteúdo por trás da sua ideologia. A história demonstra que fé é alma, uma crença em poderes superiores, e é essencial. Nós muçulmanos a temos. Nós temos mais do que qualquer um no mundo, até mesmo mais do que os cristãos. Portanto, esperamos. Vamos ficar mais fortes. Vamos esperar a hora certa, disse um dos homens. E então, como uma serpente, vamos dar o bote. Que pensamento horrível. Eu mal pude me conter. O que podemos fazer para mudar isso? A professora de inglês me olhou diretamente nos olhos. Parem de ser tão gananciosos, disse ela, e tão egoístas. Entendam que existem mais coisas. No mundo do que mansões enormes e lojas sofisticadas. As pessoas estão morrendo de fome. Vocês se preocupam com petróleo para o combustível dos seus carros. Bebés morrem de sede e vocês buscam as revistas de moda para os estilos mais avançados. Nações como a nossa estão se afogando em pobreza, mas o seu povo nem sequer ouve os nossos gritos pedindo socorro. Vocês tapam os ouvidos às vozes daqueles que tentam dizer-lhes essas coisas. Vocês os rotulam de radicais ou de comunistas. Vocês precisam abrir o coração para os pobres e oprimidos, em vez de conduzi-los a mais pobreza e servidão. Não resta muito tempo. Se vocês não mudarem, estarão perdidos. Vários dias depois, o político popular de Bandung, cujo boneco se interpusera entre Nixon e foi empalado pelo homem balde, foi atropelado e morto por um motorista desconhecido que fugiu depois do incidente. Capítulo 8. Jesus, visto de outro ângulo. A lembrança daquele Dala ficou gravada em mim, assim como as palavras da linda professora de inglês. Aquela noite em Bandung me lançou um novo nível de reflexão e sentimento. Embora eu não tivesse exatamente ignorado as implicações do que estávamos fazendo na Indonésia, as minhas reações tinham sido controladas pelas emoções, e eu normalmente fora capaz de acalmar os meus sentimentos me chamando à razão, no exemplo da história, e no imperativo biológico. Eu tinha justificado nosso envolvimento como parte da condição humana, convencendo-me de que Inar, Charlie e o resto de nós estávamos simplesmente agindo como os homens sempre fizeram, cuidando de si mesmos e das suas famílias. A minha discussão com aqueles jovens indonésios, no entanto, forçou-me a ver outro aspecto da questão. Pelos olhos deles, eu entendi que um método egoísta da política externa não serve às gerações futuras ou as protege em lugar nenhum. É miopia, assim como os relatórios anuais das corporações e as estratégias eleitorais dos políticos que formulam essa política externa. Conforme se evidenciou, as informações de que eu precisava para as minhas previsões econômicas requeriam frequentes viagens a Jacarta. Eu aproveitei o meu tempo, sozinho lá para ponderar sobre esses assuntos e escrever sobre eles em um diário. Perambulava pelas ruas da cidade, dava dinheiro aos mendigos e tentava conversar com leprosos, prostitutas e moradores de rua. Enquanto isso, ponderava sobre a natureza da ajuda externa e considerava o papel legítimo que os países desenvolvidos, PDS, no jargão do Banco Mundial, podiam desempenhar em ajudar a aliviar a pobreza e a miséria nos países subdesenvolvidos, PSD. Comecei a imaginar quando a ajuda externa é verdadeira e quando não é apenas ganância e oportunismo. Na verdade, comecei a questionar se essa ajuda é de algum modo altruísta, e se não, se ela poderia ser mudada. Estava certo de que países como o meu deveriam assumir ações decisivas para ajudar os doentes e famintos do mundo, mas eu estava igualmente certo de que isso era raro, se é que acontecia, a principal motivação para a nossa intervenção. Eu voltava sempre a uma questão principal, se o objetivo da ajuda externa é o imperialismo. Isso é tão errado. Eu sempre me vi invejando pessoas como Charlie, que acreditavam tão fortemente no nosso sistema que queriam forçá-lo sobre o resto do mundo. Eu duvidava se recursos limitados permitiriam que o mundo inteiro vivesse a vida opulenta dos Estados Unidos, quando até mesmo os Estados Unidos tinham milhões de cidadãos vivendo na pobreza. Além disso, não estava inteiramente claro para mim se as pessoas de outras nações realmente queriam viver como nós. As nossas próprias estatísticas sobre violência, depressão, uso de drogas, divórcio e crime indicavam que embora a nossa sociedade fosse uma das mais ricas da história, ela também podia ser uma das mais infelizes. Por que iríamos querer que os outros nos imitassem? Talvez Claudine tivesse me alertado sobre tudo isso. Eu não estava mais certo sobre o que ela tentará me falar.
Em todo caso, argumentos intelectuais à parte, agora ficava dolorosamente claro que os meus dias de inocência tinham se acabado. Eu escrevi no meu diário: alguém é inocente nos Estados Unidos. Embora os que estão no topo da pirâmide ganhem o máximo possível, milhões, dependem direta ou indiretamente da exploração dos PSDS para a própria subsistência. Os recursos e mão de obra barata que alimentam praticamente todas as nossas empresas vêm de lugares como a Indonésia e mundo poucos retornam às suas origens. Os empréstimos da ajuda externa asseguram que as crianças de hoje e os seus netos serão mantidos como reféns. Eles terão de permitir que as nossas corporações devastem seus recursos naturais e terão de postergar educação, saúde e outros serviços meramente para nos pagar de que as nossas próprias empresas já recebem a maior parte desse dinheiro para construir usinas elétricas, aeroportos e parques industriais não conta na fórmula. A desculpa de que a maioria dos americanos não tem conhecimento disso constitui inocência. Desinformados e intencionalmente mal informados, sim, mas inocentes. É claro que eu tinha de encarar o fato de que agora me incluía entre os que conscientemente desinformavam. O conceito de uma guerra santa em âmbito mundial era perturbador, mas quanto mais eu o considerava, mais convencido ficava da sua possibilidade. No entanto, parecia que se essa jihad tivesse de acontecer seria menos entre muçulmanos e cristãos do que entre os PSDS e os PDS, talvez com os muçulmanos à frente. Nós dos PDS éramos os usuários dos recursos. Os dos PSDS eram os fornecedores. Era o sistema mercantil colonial repetindo-se outra vez, estabelecido para tornar mais fácil para aqueles com poder e recursos naturais limitados explorar aqueles com recursos, mas sem poder. Eu não tinha um exemplar do livro de Toynbee comigo, mas conhecia o suficiente de história para compreender que fornecedores que eram explorados por tempo demais se revoltavam. Bastava-me recorrer à Revolução Americana e Tom Paine para ter o modelo. Lembrei que os britânicos justificavam os seus impostos alegando que a Inglaterra fornecia ajuda às colônias na forma de proteção militar contra os franceses e os índios. Os colonos tinham uma interpretação muito diferente. O que Paine ofereceu aos seus compatriotas no brilhante ensaio intitulado Como Sense foi a essência daquilo a que se referiam os meus jovens amigos indonésios. Uma ideia, uma fé na justiça de um poder superior e uma religião de liberdade e igualdade que era diametralmente oposta à monarquia britânica e o seu sistema de classes elitista. O que os muçulmanos ofereciam era semelhante. Fé em um poder superior e uma crença em países desenvolvidos não têm o direito de subjugar e explorar o resto do mundo. A exemplo do miliciano da Revolução Americana, os muçulmanos estavam ameaçando lutar pelos seus direitos. Como os britânicos da década de 1770, classificamos essas ações como terrorismo. A história parece estar se repetindo. Imaginei que tipo de mundo teríamos se os Estados Unidos e seus aliados desviassem todo o dinheiro gasto nas guerras coloniais, como a do Vietnã, para erradicar a fome no mundo ou para disponibilizar a educação e o atendimento médico básico para todos os povos, incluindo o nosso. Imaginei como seriam afetadas as futuras gerações se nos comprometêssemos a aliviar as causas da miséria e a proteger as bacias hidrográficas, florestas e outras áreas que asseguram água pura, ar despoluído e as coisas que alimentam o nosso espírito assim como o nosso corpo. Eu não conseguia acreditar que os nossos pais fundadores imaginassem que o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade existissem apenas para os americanos. Então por que agora estávamos implementando estratégias que promoviam os valores imperialistas contra os quais eles haviam lutado? Na minha última noite na Indonésia, acordei no meio de um sonho, sentei-me na cama e acendi a luz. Tinha a sensação de que havia alguém no quarto comigo. Olhei com atenção para os móveis familiares do Hotel Intercontinental, as tapeçarias de batik e os bonecos de sombra enquadrados que pendiam nas paredes. Então o sonho voltou. Eu vira Cristo parado à minha frente. Ele se parecia com o mesmo Jesus com o qual eu conversava todas as noites em que, quando menino, compartilhava os meus pensamentos com ele depois de dizer as minhas preces formais. A não ser pelo fato de que o Jesus da minha infância era loiro e com a barba bem aparada, ao passo que esse tinha cabelos escuros cacheados e uma compleição morena. Ele se curvou e revelou algo que trazia no ombro. Eu esperei que fosse uma cruz. Em vez disso, vi o mancal de um eixo de roda de um carro com o aro da roda se projetando acima da sua cabeça, formando um reino metálico. A graxa escorria como sangue pela sua testa. Ele endireitou o corpo, olhou-me firmemente nos olhos e disse: se eu viesse hoje, você me veria de maneira diferente. Perguntei-lhe por quê. Por quê? Ele respondeu: o mundo mudou. O relógio lembrou-me que estava para amanhecer. Eu soube que não conseguiria voltar a dormir, então me vesti, peguei o elevador para o saguão deserto e fui perambular nos jardins que circundavam a piscina. A lua brilhava no céu. O aroma adocicado das orquídeas recendia no ar. Sentei-me numa espreguiçadeira e me perguntei o que estava fazendo ali, por que as coincidências da minha vida tinham me levado por esse caminho, por que a Indonésia. Eu sabia que a minha vida mudará, mas não fazia ideia de que a mudança fora tão drástica. Em eu nos encontramos em Paris na minha viagem de volta aos Estados Unidos, para tentar uma reconciliação. Até mesmo durante essas férias na França, no entanto, continuamos a brigar. Embora houvesse muitos momentos especiais e lindos, acho que nós dois compreendemos que a nossa longa história de raiva e ressentimento era um obstáculo grande demais para ser transposto. Além disso, havia muita coisa que eu não podia comentar com ela. A única pessoa com quem eu poderia compartilhar essas coisas era Claudine, e eu pensava nela com frequência. Em eu descemos no Logan Airport de Boston e tomamos um táxi para os nossos diferentes apartamentos da Back Bay. Capítulo 9: A oportunidade da minha vida. O verdadeiro teste sobre a Indonésia me aguardava na mente. A primeira coisa que fiz na manhã seguinte foi me encaminhar para sua sede no Prudential Center, e, enquanto esperava o elevador ao lado de dezenas de outros funcionários, fiquei sabendo que Mac Hall, o enigmático, octogenário presidente da MEN, promoverá Inara presidente do escritório de Portland, Oregon. Como resultado disso, oficialmente agora eu me reportava a Bruno Zambotti.